Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos pro primeiro relato de hoje, que é este daqui, o Homem Sombra Tarado. Eita, Laia, vamos ver o que aconteceu aqui. Olá, Ana, olá, assombrados, eu sou a Ciclana. Conheci seu canal através do podcast do Vilela e me viciei, a ponto do meu namorado não suportar mais ouvir falar sobre lobisomem. Enfim, eu sempre quis ter um relato e achei que não tinha. Mas pensando bem, é o que eu falo, se você pensar bem, todo mundo tem uma história. Mas pensando bem, olha, tem muita coisa para contar. Se tiver nomes, estarão devidamente trocados. É o que eu falo, todo mundo tem uma história para contar. Para começar minha série de relatos, vou contar algo que ninguém nunca me explicou. Talvez alguém aqui saiba, mas só aceito opiniões respeitosas. Isso aí. Em 2014, eu, recém-formada, saí da minha cidade em busca de emprego, porque era de uma cidade no interior de Minas. Lá, nessa outra cidade, um pouco maior, conheci um rapaz que vou chamar de Pedro. Pedro e eu morávamos em uma casa pequena, tipo uma kitnet. Um belo dia nós discutimos como um casal normal, mas naquela noite, quando eu fui dormir, eu recebi uma visita. Nada agradável. Como havíamos brigado, ele fechou a porta do quarto e estava na sala vendo TV. Para melhor entendimento, eu explico aqui que a casa era pequena. O último cômodo era o quarto, que tinha a porta que dava para a sala. E em frente havia uma mesa com uma TV. Na parede, ao lado da porta... havia uma mesa com uma TV na parede ao lado da porta, isso. E na outra parede, a cama. Então a cama ficava na parede oposta à parede da porta e da mesa. Bom, voltando, olha, Ana, eu acordei de noite e vi uma sombra de um homem me olhando. Eu lembro de chamar o Pedro, pois só estávamos nós dois em casa e a porta estava fechada. O quarto iluminado apenas pelas luzes que entravam pela janela. Mesmo com a cortina, sabe? Entrava um pouquinho de luz, porque tinha um poste que iluminava direto a minha janela e clareava o suficiente para eu ver todos os objetos do quarto. Eu conseguia ver a sombra, aquela silhueta de um homem. Ele era alto e todo preto, me olhando por alguns segundos ali. E eu chamando o Pedro até perceber que aquele ali não era o Pedro. Ela achou que era ele parado ali. Então ela ficou chamando, achando que era ele. Aí viu que, ops, não é ele não. Então aquele homem sombra começou a subir na mesa que ficava ao lado da porta. Mesmo sem ver o seu rosto, eu sentia que ele estava me olhando fixo, como um predador fica olhando a presa. A mesa ficava entre a cama e a saída do quarto. Ana, eu me lembro de chamar o Pedro e aquele homem continuava se movendo como uma onça se preparando para dar o bote. Ele subia na mesa lentamente e eu sentia um medo terrível e pensava, gente, essa coisa vai me atacar. Ele vai me atacar. Bom, eu não me lembro como. Eu só sei que quando dei por mim, já estava na porta abrindo com pressa. Me lembro de baixar a maçaneta da porta e puxar desesperada. E do outro lado, o Pedro assustado. Ele disse que me ouviu gritar e entrou no quarto. Ele estava assustado com os meus gritos. E eu contei para ele que tinha um homem ali. E ele disse que não tinha, que era ele. Mas não era não, Ana. O homem estava subindo na mesa, né? O Pedro estava do outro lado da porta, na sala, vendo TV. Eu fiquei bem assustada. Eu orei o Salmo 91 como uma boa filha de pais evangélicos e depois não vi mais nada por um tempo. Até que tivemos que mudar de volta para minha cidade natal.
E esse meu noivo, Pedro, era do Rio e eu de Minas. Por isso eu voltei primeiro, por problemas de saúde que ganhei de presente de uma maledite. Isso fica para um próximo relato. Mas quando ele ainda não tinha ido ficar lá em Minas comigo, eu saía com as minhas amigas, dormia na casa delas. Até que uma noite eu estava dormindo na casa de duas amigas, amigas entre aspas, pois bem, era uma cama de casal. Por que entre aspas? Porque não eram bem amigas? Enfim. Pois bem, era uma cama de casal. Na cama estava eu e a Maledite. E outra que chamarei de Malévola. Ela estava deitada no chão ao lado da cama. Tipo no cantinho da parede, mas no chão. Eu acordei com alguém passando a mão nas minhas coxas. Eu lembro de achar estranho e falar: Malévola, para com isso. Mas a minha amiga não passaria a mão nas minhas pernas. Por isso eu abri os olhos daquele jeito meio sonolento e reclamando, pois estava dormindo profundo e vi aquele homem sombra. Ele estava lá, estava sentado na cama, passando a mão nas minhas pernas, como se fosse um namorado, sabe? Quando eu abri os olhos de verdade, sabe aquela coisa de abrir o olho e abrir de novo, né? Mundo espiritual, mundo físico, enfim. Mais ou menos isso eu acho que é. Quando eu abri os olhos de verdade, ele sumiu. Mas eu tinha sentido o toque. E era um toque de carinho, sabe? Quando um namorado te acaricia. Ana do céu, depois desse dia eu não dormi mais fora de casa. A essa altura eu achava que era o espírito do meu noivo me vigiando e me infernizando por aí. O noivo que era bem ciumento e nós dois éramos muito safadinhos juntos, segue me entende. Bom, e eu sempre fui crédula pro mundo espiritual. Bom, um tempo passou e o meu noivo veio morar em Minas. Lá na minha antiga casa, no meu velho quarto, tinha 2 camas de solteiro feitas de alvenaria, que ficavam posicionadas em L. Guarde essa informação. No começo, a gente se apertava em uma cama de solteiro e toda noite aquele homem estava lá, parado, no pé da cama, olhando pra gente. Só ficava lá. E quando eu acordava, ele sumia. Quando acordava, ela via com os olhos espirituais, acredito, né? Aquela coisa de você ver, você saber que não é um sonho, mas aí você abre o olho físico, de novo aí não tem nada lá. Eu acho que é isso. Quando eu acordava, ele sumia. Já estava me dando ansiedade, mas era já quase que comum. Até que eu dormi um dia na outra cama, na cama ao lado. Nessa noite, eu acordei e vi uma mulher. Era uma mulher alta, usava um vestido longo e florido, parecido até com um dos que eu tinha. Ela tinha um turbante, mas eu não conseguia ver o seu rosto. Eu não conseguia ver detalhes dela. Eu só vi mesmo o vestido e o turbante. E vi também o homem parado lá no mesmo lugar, olhando meu noivo deitado. Como todas as vezes, assim que eu acordava, eles sumiam. E eu até cheguei a achar que era sonho mesmo. Mas, gente, era tão frequente. E aquela coisa me tocou. Eu senti mãos reais com intenções comigo, entende? Olha, só de lembrar, eu não sei como eu tive tanto sangue frio. Eu tava sob efeito da maledite. Então precisamos saber dessa história aí também. De repente tem ligação, tá? Só depois de muito tempo eu comentei com o Pedro sobre isso. Na época já nem estávamos mais juntos. Porém, seguimos amigos. Ele comentou que essa coisa devia seguir ele, pois já havia visto antes quando namorava outra menina. Já tinha visto o homem sombra? Ele viu? E depois que nós terminamos, eu nunca mais vi nada à noite. Glória a Deus. Porém, relatos não me faltam, tá? Ana, ninguém nunca chegou a me explicar o que eram aqueles seres e por que as visitas frequentes e por que na última apareceu uma mulher, também na minha cama. Enfim, espero que tenha ficado num tamanho bom e que tenha ficado certinho e de fácil entendimento. Foi um prazer, beijos e até mais relatos. Um beijo pra você, muito obrigada. E então, peraí, isso aí tem relação.
com o namorado, porque, pelo que eu entendi, só aconteceu enquanto você namorava ele. Tem Maledite na história. E depois que você terminou com ele, nada mais apareceu. Então, será que isso não tem relação com a Maledite? Alguma coisa que ela evidenciou ali, por exemplo, às vezes até pessoas com quem você se relacionou em vidas passadas, e aí de repente a pessoa vem e fala, olha, você tem uma desavença com ela, ela tá aqui, ó, só pra te falar, não sei, de repente você quer alguma coisa, ela tá aqui, entendeu? Aí vem, ela tá aí, a pessoa lá da vida passada. Aí vem aqui e fala, minha amiga. Mas ela também fala que nada mais aconteceu, né? Não sei, pelo menos ela não relata aqui que alguma coisa ruim aconteceu com ela. Aquelas presenças estavam ali só e passava, né, fazia um carinho nela. Então eu não sei. Cogitar que era o namorado dela também, só que só se ele estivesse dormindo, né, em todos esses momentos. Não sei. Será que aquela vez que ele estava na sala, em todas as vezes que ela viu essa sombra, ele estaria dormindo? E aí isso seria o fantasma de uma pessoa viva? E a mulher de turbante? Não sei, gente. Talvez a gente tivesse que escutar um pouco mais essa história, ver o lance da Maledite, ver o que isso daí pode ter relação, né? Ela com ele, vendo fantasma. Ela sem ele, não vendo fantasma. Maledite na história, não sei como, não sei porquê, né? Alguém já passou por algo parecido? Conta pra gente, se for comentar, sempre com respeito. E vamos para o próximo relato de hoje. Deixa eu ver, eu marquei, eu contei? Não, marquei agora. Vamos pro próximo relato? É este. Aparição que vi quando era criança. Quando criança eu acho que a gente já viu tanta coisa. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Estou mandando este e-mail porque quero compartilhar este relato que me ocorreu. Que me ocorreu quando era criança. E ao longo da vida, contei ele para pouquíssimas pessoas, pois sempre achei que ninguém acreditaria em mim. O ano era 2014, 2015, se não me falha a memória. E na minha casa ainda tinha aqueles computadores de tubo, sabe? Sei. Que eram bem populares nos anos 2000. Eu sei. Lembro que quando era feriado ou fim de semana, eu ficava o dia inteirinho jogando joguinhos nele. E nesse dia em específico, eu estava jogando um que gostava bastante, de um restaurante de pinguins. Minha mãe tinha ganhado um celular do meu irmão. Eu acho que era o primeiro celular dela, que não tinha teclas. E era o primeiro celular que não tinha tecla, era touchscreen. E ela ficava o dia inteiro vendo matérias de recortes de programas de televisão, sabe? Nesse dia, ela estava vendo o recorte de um desses programas de fofoca dos famosos que passam à tarde. E uma matéria em específico chamou a atenção dela. O tema do recorte que ela estava assistindo eram fatos sobrenaturais, junto com uma médium brasileira muito famosa. E a dinâmica dessa parte do programa, se não me falha a memória, era perguntar aos famosos se eles já tiveram experiências sobrenaturais e contar para a médium o que havia acontecido com eles. Ela ficou assistindo junto com meu pai, que estava deitado no sofá ao lado do computador que eu estava jogando, e eu nem fiquei prestando atenção na conversa. Até que o interfone de casa toca e a minha mãe me pede para segurar o celular para o meu pai continuar escutando a entrevista. Aí eu pausei o jogo e a obedeci. Na hora que eu estava segurando o celular, uma apresentadora de televisão, também bem famosa, começou a contar o relato dela para a médium. Ela dizia que ela era muito sensitiva e, por viajar muito e ir para muitos lugares diferentes, via tudo quanto era tipo de coisa. E que um fato que havia acontecido em uma dessas viagens marcou muito ela. Segundo ela iria apresentar um programa ou participar de um programa, algo assim, em uma outra cidade, e ela ficou hospedada em um dos hotéis daquele local. Nessa altura do campeonato, eu já estava curiosa para saber qual que era o desfecho da história aí. Então eu comecei a prestar mais atenção. Ela dizia que em uma das noites, hospedada nesse hotel, ela estava sozinha no quarto e de repente começou a escutar passos vindo em direção à cama dela enquanto ela tentava dormir. Ela disse que olhou para trás e viu um homem muito alto, com mãos enormes,
todo desengonçado e com uma parte da cabeça afundada, como se tivesse sofrido talvez um acidente muito grave. Segundo ela, ele veio atrás dela para pedir ajuda, porque ele estava preso dentro daquele hotel há muito tempo, ou algo do tipo. Aí ela começou a rezar e ele desapareceu. No dia seguinte, ela perguntou a um funcionário do hotel se havia acontecido algum acidente perto daquele lugar. E o funcionário disse que na garagem ou nos fundos do hotel, eles guardavam carros que eram de acidentes, porque naquele local acontecia muita tragédia, na pista ali mesmo. Ana, eu me tremi inteira. Eu não vi a hora da minha mãe voltar para pegar o celular de novo, porque eu lembro de estar até com falta de ar de tanto medo. Ai, meu Deus, tadinha. Fiquei uns dias com medo, é claro. Mas depois de uma semana e pouquinho, já havia esquecido completamente e vida que segue. Nessa época, minha família tinha o costume de se juntar, assim, todo mundo ia ao mercado fazer as compras do mês. E em um dia desses, eu fui junto. Como sempre, comprei minhas guloseimas e minha mãe guardou em um armário na cozinha, que até hoje ela só usa para guardar essas coisas. Eu também tinha uma parte do armário lá na casa da mãe, que era só para guardar as guloseimas. A gente já sabia que ali era o cantinho da felicidade. Bom, nesse dia voltei do mercado, tomei banho, jantei e estava com a minha família na sala assistindo televisão. E me veio uma vontade de comer um doce. E aí eu fui no armário pegar algum ali para eu comer. Uma luz bem fraca estava acesa na cozinha. Afinal, toda a minha família estava na sala. Quando abro a porta do armário e olho sorrateiramente para o lado, eu vejo a sombra de uma criatura enorme. Muito, muito grande mesmo, com mais de 2 metros de altura. Corcunda e muito magra, com garras gigantescas, quase do meu tamanho. As garras eram quase do tamanho dela? E com a cabeça também afundada, assim como no relato da apresentadora. E conseguia ver ou sentir que os olhos daquela coisa também brilhavam, ou algo do tipo. Olha, eu fiquei paralisada por alguns segundos e ainda via a sombra daquele bicho horrível. Tomei coragem e olhei para trás. Quando olhei, não tinha nada e me senti muito aliviada. A minha memória é de peixe, porém eu me lembro da sombra daquela criatura tão vividamente na minha cabeça como se eu tivesse visto ontem. Eu não sei se aquilo tudo era imaginação de criança por ter ficado com medo da história, mas com certeza não parecia uma alucinação. Beijos, Anne, muito obrigada por contar o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Fico pensando se com o medo que ela sentiu daquela história, ela acabou gerando, propiciando talvez uma aparição com pelo menos uma característica que talvez tenha deixado ela impressionada, que é a cabeça afundada, vamos dizer assim. Então aquilo se moldou daquela forma, talvez para impactar ela mesmo, sabe? Agora todo o resto, alto, magro, as unhas tão grandes que quase tinham o tamanho dela, foi isso que eu entendi, né? Estranho, meio estranha também muito essa descrição desse bicho, a cabeça afundada, já não sei. Mas será que não foi uma mistura assim, querendo parecer com algo que ela tinha tinha se impactado ali com a história? Pegou aquilo e falou, ela tem medo disso, eu vou aparecer assim, sabe? Alguém já viu algo parecido? Conta pra gente. Próximo relato. Relato de quaresma. Claro, estamos na quaresma, meus amigos. Muita coisa acontecendo, muita coisa acontece. Oi, Ana e família assombrado. Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Vou amar. Eu tenho 38 anos e moro no Rio de Janeiro. Sigo seu canal há pouco, mas já amo todas as histórias. Eu morro de medo de sobrenatural, mas amo ouvir e ver tudo que se relaciona a esse assunto. A história que eu vou te contar foi aqui. Aqui onde eu moro mesmo. Aqui é zona rural do Rio. E tenho várias histórias. Uma delas é sobre o meu pai e eu vou te contar. Todos os nomes estão trocados. Bom, meu pai desrespeitou a quaresma e vivenciou uma experiência estranha. Ele é caçador desde a infância. Seguindo a tradição do meu bisavô,
Meu avô sempre alertou. Meu pai é caçador desde a infância, seguindo a tradição já do meu bisavô. Mas o meu avô sempre alertou. Durante a quaresma, não casse, pois coisas estranhas podem acontecer. Meu pai não levou a sério, é claro, pelo menos dessa vez. Aos meus 13 anos, testemunhei um episódio inexplicável. Meu pai foi caçar durante a quaresma, na serra, com 2 tios meus. Subindo a serra, ele se perdeu dos meus tios e viu luzes semelhantes a lanternas. Achou que eram eles. Chamou, mas não obteve resposta. Em seguida, viu algo semelhante a um cavalo escuro no meio do mato. Achou estranho novamente, pois ali não tinha cavalos. Bom, continuou andando e como não estava encontrando os meus tios, resolveu descer a serra e desistir daquela caçada. Voltando, encontrou os meus tios no pé da serra. Pé da serra significa bem no começo do morro da serra, sabe? Ele perguntou se eram eles que estavam ali com as lanternas dentro do mato. E eles negaram, mas disseram que viram a mesma coisa e acharam que era o meu pai com a lanterna. Confuso, talvez, né? Ou era meu pai com a lanterna. E confuso, sei lá, meu pai acabou desistindo da caçada. Bom, já era madrugada quando ele voltou para casa. E no caminho da nossa rua, na rua da nossa casa, eu acho, ele passou pelo terreiro espírita, onde nossa conhecida Dona Marlene estava no portão. Ele deu boa noite para ela e ela respondeu, né? Deu boa noite de volta. No dia seguinte descobrimos que ela não estava lá, mas sim em outra cidade, onde ela morava de fato. Além disso, ela estava doente, não teria nem como ela estar ali no terreiro. Quem teria falado então com o meu pai? O que eram as luzes no mato? E que bicho era aquele dentro da mata que ele achou que era um cavalo? Olha, esses mistérios fez com que ele desistisse de caçar de fato durante a quaresma. Ele conta sempre essa história até hoje, mas também não caça mais durante a quaresma. Um grande beijo, Ana, para você e sua linda família. E também todos os assombrados. Eu tenho mais histórias sobre lendas do nosso folclore também. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Nossa, várias coisas até, né, aconteceram. E ele acabou não caçando durante a quaresma. Então é isso, gente. Eles falam muitas coisinhas, principalmente nas áreas rurais, né? O pessoal do sítio falava muita coisa não podia fazer na quaresma. E caçar, né? Uma delas. Nem galinha bota na quaresma, gente. É verdade, vocês sabiam? Galinha para de botar na quaresma? Bom, vamos lá pro próximo relato. O quadro do Elvis que se mexeu. Ai, olha só. Não sei, vamos ler a história aqui. Provavelmente não foi tão divertido assim. Olá, Ana, Matheus e inscritos do canal. Já enviei outros relatos que foram contados pela doce voz da Ana Paula, como o sino deu o aviso. Bom, o relato que eu vou contar hoje aconteceu comigo e não terá nomes. Pode contar sossegada. Muito obrigada. Eu sou uma mulher de 52 anos, moro com a minha mãe. Eu tenho o costume de fumar, mas nunca fumar dentro de casa. Então eu vou fumar no corredor da minha casa, que tem um vitrô e um azulejo, onde eu coloco a minha carteira de cigarros e o cinzeiro. Esse vitrô fica de frente para a cozinha, que é vizinha do outro cômodo, que é uma sala de jantar. Nessa sala de jantar, além da mesa, das cadeiras e tal, tem na parede vários quadros da gente, da família, né? Fotos diversas, como postais, tipo cartões postais, eu acho, só que tudo em quadros, assim. É tudo emoldurado, né? Acredito. Entre eles tem um quadro de tamanho médio do cantor Elvis Presley, que a minha mãe comprou quando esteve nos Estados Unidos,
em visita à sua mansão, em uma loja de souvenirs. Acontece que essa é uma foto do Elvis Presley, sentado num banco, rindo com um violão. Uma bela noite, eu estava fumando meu cigarro no vitrô, em pé, junto ao vitrô do lado de fora da casa, no corredor, ao lado da sala de jantar, que é de vidro. Eu vi, pelo lado de fora, o cantor Elvis se mexer e sorrir para mim. Eu não dei muita atenção e apaguei meu cigarro e entrei. Falei, este daqui está muito forte, eu acho, pelo visto. Meu Deus do céu, tô vendo o Elvis dar risada. Não, tô brincando, gente, mas assim, né, ela tipo, ele se mexeu, vou apagar meu cigarro, vou entrar. Numa outra oportunidade, eu sei que a galera, eu já tô prevendo que eles já vão começar a perguntar, a dar uma tirada aqui, tá? Vamos seguir. Não, gente, ela estava fumando cigarro normal, tá bom? Normal, né? Desses aí mesmo. Normal. Bom, numa outra oportunidade, eu estava fumando cigarro normal e vi o quadro do cantor Elvis dando um joia, tipo um ok pra mim. Aí eu fiquei confusa, mas apaguei o cigarro e entrei em casa. A luz da cozinha estava acesa, mas a da sala de jantar apagada. É na sala de jantar que tem o quadro, né? Que estava apagada. Eu não sei o que é que foi isso. Eu nunca tinha visto quadro se mexer. Os outros quadros que têm fotos de viagens, formaturas, momentos em família, ficam ao lado desse e não se moveram. Não é que o quadro se moveu, entendeu? É como se o Elvis estivesse vivo. Elvis não morreu. É como se o Elvis estivesse vivo, fazendo movimentos ali dentro, tipo os quadros do Harry Potter, acredito, né? Eu fiquei e estou confusa. Eu falei para minha mãe o fato, ela ficou espantada, pois nunca viu nem ouviu falar disso. O quadro, a foto do Elvis, ainda tá aqui. Minha mãe é muito fã dele. Eu não tenho medo disso, mas penso, gente, será que eu tô maluca? Não bebo, não uso drogas. Meu único vício é esse infeliz desse cigarro, que eu tô tentando largar e tenho certeza que vou ser forte e vou conseguir parar. Força aí pra você. Bom, desculpe pelo relato enorme, imagina, é pequeno. Peço aos inscritos que, se forem comentar, tenham respeito, por favor. Obrigada por contar meu relato. Essa casa tem um histórico de coisas estranhas, como as cadeiras de vime que se mexeram sozinhas, uma vela que eu acendi uma vela que eu acendi em um lugar alto que se transportou para a janela da cozinha. Eu acendi a vela em cima de um armário e quando vi, a vela tinha mudado de lugar e estava no vitrô. Quase que pega fogo no tapete que eu deixava acima do vitrô. Bom, todos os relatos já contados aqui no canal. Se alguém me contasse, olha, eu não ia acreditar, mas eu juro que eu não tô mentindo, porque eu não tenho motivo para isso. Eu não ia perder meu tempo, nem o tempo da Ana contando mentiras aqui. Agradeço muito a atenção de todos. Se quiserem, mando mais relatos dessa casa onde eu moro com a minha mãe. Pode mandar, estamos aqui aguardando. Abraços, Ana Paula, crianças, pets e inscritos no canal. Não lembro mais o nome dos relatos. O das cadeiras parece que foi as cadeiras se mexeram, enfim. Um beijo pra você, obrigada. Então, essa história de quadros se mexerem, a gente tem vários relatos aqui no canal, sim. E eu gosto muito desses relatos de quadros. Eu não sei o que acontece também. É outra coisa que eu não sei explicar, mas tem as histórias dos quadros que se mexem, de coisas que inclusive saem do quadro, tem uns muito interessantes. Uma coisa que eu fico pensando que talvez possa acontecer, que é um tipo de ilusão de ótica. De repente, ele tem alguma disposição, né? Essa foto específica do Elvis, ela talvez tenha cores, alguma coisa que propicie isso. Numa luz baixa, você disse que a luz estava apagada, né? Dali. Então, numa luz baixa, você olhar, dá a impressão que mudou a expressão do rosto, que mexeu. Eu já tive essa impressão, mas agora eu também já fico pensando, será que foi impressão minha ou realmente os negócios estavam mexendo? Porque eu já tive sim, eu já olhei para quadros sempre na penumbra,
Sempre quando não tem a luz assim, pá, a luzona assim. É sempre numa penumbra. E aí você olha pro quadro, mas geralmente eu ficava olhando muito tempo. E aí conforme eu tava olhando muito tempo ali, dava a impressão que fazia alguma coisa tipo, sabe, o quadro dava uma mexida, assim, mexia o olho, mexia a sobrancelha. Você ouvia às vezes até de canto de olho, assim. E mesmo assim, sendo, sei lá, eu era criança, adolescente, quando percebia isso. E mesmo assim, eu imaginava, falava, não, é uma ilusão que acontece aqui. Não que ele de fato está se mexendo, porque não era algo muito claro. Agora, eu não sei o que ela vivenciou. Eu estou jogando essa possibilidade. Mas, de repente, o que ela viu não é uma impressão assim que ela teve, sabe? De falar, parece que mexeu. Às vezes o que ela viu foi algo muito mais claro do que eu tô falando aqui. E aí eu realmente não sei explicar. O quadro veio assombrado? Tem alguma coisa a ver com Elvis? Não tem? Tem alguma coisa a ver com algo que tá mexendo ali diretamente na mente dela? Mas por que em relação ao Elvis? A fã do Elvis é a mãe dela, não é ela, né? Então, ficam umas dúvidas, realmente. Tem os outros relatos de quadros se mexendo, que a gente sabe, né? Se vocês procurarem aqui pelo canal, vocês vão encontrar. Não sei explicar. Tem o da moça lá, que deu um apartamento, que o palhaço saiu do quadro, gente. O palhaço saiu do quadro, até que eu brinquei aqui e falei, gente, já que os negócios tá saindo do quadro, já me bota um quadro lá com um homem, assim, tamanho natural, uma mão bonito. Pelo menos que vai sair do quadro, você fala, agora sim, vamos, né? Já que o sobrenatural tá acontecendo ali, a gente dá uma manipulada no sobrenatural a nosso favor. Então você já bota lá o quadrão, aquele homão lá bonito no corredor, fala, agora pode sair. Agora, palhaço, que começa a botar os nós. Vamos saindo do quadro, que eu tô esperando. Não é? Mas é assim, gente, no relato dela, tinha um quadro de palhaço lá e de repente o bicho saiu do quadro, tava sapateando na frente da porta dela. Ai, credo. Né? Eu falei, gente. E outro, já tinha acontecido, já tinha um outro quadro que ela tinha colocado lá antes, que o homem, se não me engano, parece que ele tava cada vez mais pra frente, uma coisa assim, de repente o homem não tava mais lá. Falando em quadro, e trazendo isso pro cinema, uma das primeiras coisas que me impactou, e talvez por isso eu goste muito dos relatos de quadro, quando eu era criança eu assisti Convenção das Bruxas. O primeiro, lá da década de 80, 90, não sei. Com a... Como é o nome da atriz? Jessica Houston? Eu não sei, talvez eu esteja falando errado o nome dela. Angélica Houston. Não sei. Né? Enfim, Convenção das Bruxas, o clássico. E nesse filme, dando spoiler, pra quem não assistiu, por favor assista, né? Como eu falo pra Penélope, é um clássico, você tem que assistir. Tem um quadro que tem uma menininha na janela, algo assim. E aí ela conta, a avó vai contando a história daquele quadro, e a menininha se mexe, o cabelo dela cresce, a menina vai ficando triste no quadro, sabe? Cada hora que você olha pro quadro, a menina tá num canto. E aquilo, quando eu era criança, eu fiquei, gente, o quadro se mexe. Como pode, né? Não imagina que, tipo, é um filme, você faz o que você quiser no filme, né? E eu ficava naquele, gente, a menina do quadro se mexe. Então ali já usava um lance desse dos quadros. Aí pegou ainda na década de 80, começo de 90, ainda era forte aquele negócio dos quadros, os quadros das crianças chorando. Tinha outros quadros que entravam em lendas desse tipo. Então, não sei, né? Alguma coisa acontece com os quadros, já recebemos vários relatos aqui. As pessoas estão o quê? Todas mentindo? Todas alucinando? Existe alguma explicação para você olhar para um quadro e ver ele se mexer? Apenas um? É o que eu disse, alguma cor, alguma coisa assim que possa dar a ilusão de que ele está se mexendo? Mas aí só algumas pessoas percebem, outras não? Enfim, deixem a opinião de vocês, sempre com respeito, por favor. Se tem uma experiência parecida, conta pra gente. E vamos agora sim para o próximo e último relato de hoje. Lá, tá vendo? Um quadro, o Elvis, aí já pensou o Elvis sair do quadro de vez? Aí sim, aí não ia cantar e pá. Aí sim. Por isso que então, pelo sim, pelo não, é melhor só ter quadro em casa de coisa boa, né? Imagina se dá de mexer uns negócios, uns posters de uns filmes de terror. Ai, quem fala, né? Se der de mexer uns negócios aqui em casa, eu tô frita. Annabelle, uns lobisomens, uns bichos aqui, tudo. Ai, quem fala, né?
Então, vou colocar uns quadros, umas coisas bonitas pra lá. Bom, vamos pro próximo e último, que é este. Contato único com os arturianos. Contato único? Contato único com os arturianos. Este é o último relato de hoje, tá? Pra eu não tagarelar muito aqui. Oi, Ana, eu me chamo Fulana e tenho 29 anos. Para trazer mais veracidade, irei contar sobre mim. Não precisa citar no... Peraí, não precisa citar no vídeo. Mas o que era? Acho que não é pra falar o que vem a seguir. Não entendi, gente. Quando vocês não quiserem uma informação, vocês falem antes, tá? Deixa bem claro, olha, o que eu vou falar agora é só pra você. Deixa destacado, tá? Porque às vezes as pessoas, elas primeiro falam tudo, aí depois lá no final fala, não fala essa parte, viu? Porque eu falei, agora eu já li, meu querido. Então avisa antes que o seguinte não é pra ser lido pra todo mundo, tá? Mas eu acho que é isso daqui. Ok. Bom, vamos ao relato. Foi um dia comum, trabalhei normalmente, voltei para casa em torno das 6 horas da tarde. Minha mãe já tinha deixado tudo pronto, fui assistir televisão e depois dei boa noite aos meus pais. E lá pelas 9 da noite me ajeitei para dormir. Sim, eu durmo cedo. E é aí que começa. Foi tudo em um sonho. Eu sonhei que estava aqui na minha casa mesmo, estava somente eu, minha mãe e meu sobrinho em casa. E começamos a ouvir um barulho ensurdecedor de metal, estática, TV chiando. A minha casa é de 2 andares e eu moro em um condomínio de casas. Aí eu desci as escadas com o meu sobrinho correndo e fomos para a cozinha porque o barulho estava insuportável. Na hora que eu puxei a cortina, eu vi naves passando em toda velocidade, voando muito baixo, e vi vários seres caminhando pelo condomínio, e 2 deles fizeram contato visual comigo. E eu senti uma conexão. E fui caminhando para a porta de entrada. Meu sobrinho e a minha mãe disseram para eu não ir, mas eu não consegui. Eu estava me movendo sem a minha vontade. Isso me lembra muito Contatos Imediatos de Terceiro Grau, aquele filme antigo também. Eu tô falando das antigas aqui. Mas quem não assistiu também tem que assistir, porque é um clássico, como eu digo pra Penélope. Contatos Imediatos de Terceiro Grau. O menininho tem a cena lá da casa, aparece o negócio, bibibi, bobobó, e o moleque sai andando. Mesma coisa isso daqui. Bom, quando chego perto de um deles, foi um ser azul alto de mais ou menos uns 2 metros e meio que ele encostou os dedos na minha testa e falou comigo mentalmente. Ele disse assim: finalmente achamos, estávamos à sua procura, demorou, mas aconteceu de novo. Eu não falava nada, mas senti uma paz inexplicável. Tive uma sensação de lar, de paz ao ver e ouvir aquela criatura falar comigo. A outra, que parecia ser uma mulher, pois tinha as feições mais delicadas, disse assim: não se preocupa, eles vão entender. Eles quem? As pessoas? Meus pais, essas coisas? Com ela eu consegui conversar e falei mentalmente também. Mas e meu sobrinho? Eu preciso voltar para lá e ficar com eles. Nós estávamos brincando. E ela disse assim: ele logo irá nos encontrar também. Vocês 2 são especiais, mas principalmente você. Você é muito especial e importante para nós. Nisso ela colocou a mão no meu peito, veio uma luz muito forte e eu acordei. Quando acordei, eu estava com o peito quente, chegava a formigar. Posso dizer que eu não dormi, eu fiquei repassando esse sonho a madrugada toda. O relato foi esse. Tive outra experiência com ETs. Eu sempre, e é sempre em sonho, mas tem muito isso. É como se fossem abduções astrais. Abduções, sei lá. Astrais. Durante o sono. Nesse outro em sonho aí, era um Grey, que apareceu na porta do meu quarto. E ele dizia assim: vem, a nave já tá pronta, só falta você. E aí eu acordei.
Mas esse foi o que me marcou, sabe? Aliás, preciso te mandar uma foto para confirmar que algo esquisito acontece comigo e com os seres. Na minha formatura, quando criança, tinha um espaço para desenhar alguma coisa na área do convite ali. E eu desenhei uma nave. Incrível como isso sempre me acompanhou. E foi isso, Ana. Obrigada por ler. Beijo, muita saúde para você e para as crianças. Fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Ela mandou aqui, eu não vou mostrar para vocês, né, porque é algo pessoal dela, mas o desenho que ela fez na formatura de criança, então eu não sei pela idade dela. Talvez formatura de quando ela tinha, não sei, uns 6 anos, alguma coisa assim. Né? Não sei que hora que faz a formatura. Não é com essa idade, aí, 6 anos. Faz a primeira formaturinha, né? De que tá passando do infantil pro... Não sei, mas deve ser por aí. Pela data. Aí ela fez o desenhinho de... Na verdade, acho que tem 2 naves aqui. Tipo um foguetinho e um disco voador. Não sei. Bom, então... Muitas pessoas relatam, sim, experiências que parecem contatos, parecem até abduções, mas são durante o sono, como se fossem sonhos, mas são sonhos muito diferentes, são muito reais, muito coerentes, digamos assim, porque sonho, geralmente, quando é sonho é meio doido, meio... Você não lembra direito, é um pedaço, mas esses são diferentes, né? Então, a gente entende como eles falam, é muito nítido, parece que aconteceu ontem, sabe? Não sei, mas temos vários relatos também de pessoas dizendo, contando experiências muito parecidas, né? Esses seres azuis, altos, né? Os arturianos, os greys ali também estão, os 2. Então, gente, pois é. E aí, já aconteceu com você? Conta pra gente, se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!